Boa tarde a todos. Muito obrigada aqui pela presença para mais um webinar. Hoje a gente discute o impacto do coronavírus nas atividades da advocacia, do Ministério Público e do Judiciário. Mais do que necessário, né, saber como é que estão funcionando essas instituições, então como que o meio jurídico está trabalhando durante a pandemia. E para debater o assunto, a gente recebe o Dr. Luiz Soares de Mello, que é vice-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o Dr. Mário Sarrugo, que é procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, o Dr. Ricardo Toledo, que é vice-presidente da OAB São Paulo, e a doutora Cláudia Patrícia Luna da Silva, que é conselheira estadual da OAB São Paulo. Para moderar os trabalhos, a gente tem a presença do Dr. José Eduardo Vuolo, que é presidente da 23ª turma do TED de São Paulo, e também o Dr. Renato de Mello Almada, que é sócio de Querotino Nicoletti Advogados e relator do TED. Eu agora aproveito, então, para passar a palavra para o Dr. Renato, que vai ser um dos moderadores e que vai conduzir os nossos brilhantes convidados. Dr. Renato, por favor. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer Migalhas mais uma vez por estarmos aqui reunidos para tão importante tema. Agradecer a presença dos ilustres palestrantes que serão apresentados pelo Dr. José Eduardo Vuolo, que também será mediador hoje, e a quem faço uma pequena introdução de seu currículo. Dr. José Eduardo Vuolo é advogado, graduado pela PUC de São Paulo, turma de 1994, especialista em processo civil pela FMU em 1998, sócio do escritório Luz, Vuolo e Mesawak Advogados, desde 2003, e é presidente da 23ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de São Paulo. Dr. Vuolo, com a palavra. Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado, Milena, a quem eu agradeço em nome do Migalhas pelo convite, ao doutor Renato Almada, com quem eu divido aqui essa mediação do debate, e é com muita alegria que eu faço a apresentação dos debatedores, dos palestrantes hoje, pelo fato de que aqui nós estamos entre amigos, né? Cada um representa uma instituição, cada um com suas convicções, mas o diálogo sempre aberto, que faz exatamente a harmonia entre todos os atores representativos, não só do judiciário, como da advocacia e do Ministério Público. Então, começo pelo doutor Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho, advogado criminalista, graduado na PUC no ano de 1994, é meu contemporâneo. Dizem que essa é uma das melhores turmas do direito da PUC, viu, doutor Ricardo? Não sei por quê, mas dizem. Mestre em Direito Penal pela USP, atualmente é o nosso vice-presidente da Ordem em São Paulo, e ocupou na Ordem os cargos de diretor-tesoureiro e de presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas. É professor de processo penal e autor de diversos artigos jurídicos. A doutora Cláudia Patrícia de Luna Silva, graduada pela Universidade Estácio de Sá, em 1995, com pós-graduação em Direitos Difusos e Coletivos pela Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, especialista em violência de gênero pela Georgetown University, tendo integrado o grupo de estudo para prevenção e enfrentamento ao racismo e discriminação racial na Miami University e na Organização dos Estados Americanos. Na OAB São Paulo, ocupa o cargo atual de conselheira estadual e de presidente da Comissão da Mulher Advogada. A doutora Cláudia é uma das advogadas que mais conhece de política inclusiva e nós estamos atentos aqui e sedentos para ouvi-la.
O desembargador Luiz Soares de Melo Neto fez curso de graduação na Faculdade de Direito da USP e foi diplomado pela Unimesp em 1977. Com 40 anos de carreira na magistratura do Estado de São Paulo, foi juiz em Campinas, Jundiaí, Laranjal Paulista, Capivari, Lorena, Diadema e na capital, tendo exercido a magistratura na 9ª Vara da Fazenda Pública e no Tribunal Regional Eleitoral. Há 26 anos na 2ª instância, atuou nos extintos 1º Tribunal de Alçada Civil e no Tribunal de Alçada Criminal. Participou de inúmeras comissões no Tribunal de Justiça, tendo coordenado o Núcleo de Estudos de Direito Digital na Escola Paulista de Magistratura. Hoje ocupa o cargo de vice-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo e é o meu primo irmão, né? Por isso que eu digo que nós estamos aqui entre amigos, né? E falo isso com muito orgulho. A nossa vida começou lá em Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo, netos de ferreiro, né? E hoje eu tenho certeza que nosso avô, Luiz, deve estar muito feliz de ver essa coincidência ou essa providência divina de nós dois estarmos juntos aqui. O Dr. Mário Luiz Sarrubo é graduado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 1986 e mestre pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 2001. Professor de Direito Penal na Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo e da Fundação Armando Álvares Penteado. Com mais de 30 anos dedicados ao Ministério Público do Estado de São Paulo, atuou na primeira instância nas comarcas de Araçatuba, Itaquaquecetuba e na Promotoria do Patrimônio Público e Social da capital. Ocupou os cargos de diretor eleito na associação e na escola do Ministério Público, e foi conselheiro eleito também no Conselho Superior do Ministério Público. Também ocupou o cargo de subprocurador-geral de Políticas Criminais do Ministério Público de São Paulo. Hoje ocupa o cargo maior, que é de Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público no Estado de São Paulo. E, por fim, o meu querido amigo e colega na 23ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina, que é o Dr. Renato de Mello Almada, que é advogado graduado pela Universidade Católica de Santos, na turma de 1993, especialista em processo civil pela PUC de São Paulo em 2002 e sócio de Chiarotino e Nicoletti Advogados. Na OAB, funcionou também como defensor no Tribunal de Ética e Disciplina desde 2013 e hoje é relator lá na 23ª turma, junto comigo, turma essa que eu tenho a maior felicidade de presidir. Então, vamos passar direto ao debate e às perguntas, e assim eu já começo, doutor Renato, fazendo a pergunta a todos os palestrantes, no sentido de descrever a ordem de grandeza das instituições que dirigem e como cada uma delas se organiza, A doutora Cláudia poderia nos dizer qual o número de advogadas atuantes no Estado de São Paulo e a inclusão dessas advogadas nas atividades jurídicas, inclusive dentro da própria Ordem dos Advogados de São Paulo. Então, vamos começar. Eu gostaria primeiro de ouvir o doutor Luiz Soares de Mello e, por último, os advogados. Acho que ele está sem som, Milena. Foi. É comigo o microfone, eu não achava. Eu estou acostumado com a plataforma Teams, e é embaixo, e aqui é em cima o som. Bom, boa tarde a todos, especialmente a quem está nos ouvindo e a quem está conosco, a primeira Milena, que é a condutora desse debate, Mário Sarrubo, meu querido amigo, colega de várias reuniões, né, especialmente nesse tempo de pandemia. Depois o doutor Ricardo Toledo, meu particular amigo,
e que é o vice-presidente da OAB, doutora Cláudia Patrícia de Luna Silva, depois o doutor José Eduardo Volo, que é meu primo-irmão de sangue. Eu não tenho o sobrenome dele, mas tenho, com muita honra, o sangue que vem de nosso avô, Benjamin Volo Júnior, ou Beniamino Volo, sem o Júnior, porque ele é um italiano e nós somos italianos de sangue. E muita honra estar com você, Dudu, meu querido primo e irmão. Nós somos irmãos, essa é a grande verdade. Depois o Renato de Mello Almada também. Minha homenagem a todos. Eu vou responder a pergunta que é mais ou menos o tema da conversa de início nossa aqui. Bom, o Tribunal de Justiça é um gigante. Dizem que é o maior tribunal do mundo, não se tem essa comprovação, porque não se tem ideia de como são os outros tribunais, ideia precisa de como são os outros tribunais. Seguramente é o maior tribunal da América Latina e provavelmente de todas as Américas. Nós temos 320 comarcas, 712 prédios, mais ou menos, de fórum, 2.154 magistrados em primeiro grau, 360 desembargadores, um pouco mais, um pouco menos, em segundo grau, 40 mil funcionários, quer dizer, nós temos 40 mil vidas trabalhando conosco, e fora os terceirizados, que também existem terceirizados nossos, nós contratamos vários setores terceirizados e que acabamos por também integrar o nosso corpo. Esse volume de gente, eu tenho tempo? Alguém que me responde isso? Eu tenho tempo de fala? Posso falar? Pois não, Milena. É cerca de 15 minutinhos, 10 a 15 minutos. Para cada fala ou... Doutor Volo, vocês combinaram alguma pergunta específica? Não, ele fará algumas outras perguntas. Eu tenho assim um combinado, se pudesse em 4 minutos nessa pergunta, cada um. Fechou. Tá bom? Fechou. Tá ótimo. Então, vamos em frente. Administrar isso é de um gigantismo tamanho que não se tem ideia, ainda que se esteja conhecendo os números, do quão grande é isso. E nós estamos, nesse momento diferente do mundo, do planeta Terra inteiro, conseguindo nos safar de todas as situações que se nos apresentam diariamente. Eu tenho o volume que nós estamos fazendo exatamente hoje ou ontem, nós estamos soltando sobre os números que nós estamos produzindo, é uma coisa absurda. Nós praticamos, nesses 3 meses de pandemia, 6.803.000 atos, 2.176.000 despachos, 3.373.000 decisões interlocutórias, 781.000 sentenças, isso tudo em primeiro grau. Em segundo grau, 214.000 acórdãos, 23.000 decisões monocráticas e 233.000 despachos. Esses números parecem não dizer muita coisa, mas dizem que nós estamos produzindo quase mais. Estão aí os advogados queridos nesta sessão, que podem nos dizer que parece que a produção agora é mais dinâmica e maior do que foi do que é normalmente em tempos comuns. Então, a nossa gestão nesse momento é exatamente voltada para a produção de jurisdição. Estamos dando conta, graças a Deus, disso, e fico a dispor aí para as próximas perguntas. É mais ou menos isso que nós estamos fazendo nesse momento. Loas, é verdade, que tem que se dar ao Conselho Superior da Magistratura, não é o presidente sozinho, não é o vice, nem o corregedor sozinho. É um grupo de pessoas que está montando tudo isso e que estamos, acho que, cumprindo bem. E Migalhas tem sido muito generosa conosco, acolhendo isso e sabendo o que nós estamos produzindo. É a minha primeira manifestação. Doutor Mário? Vamos lá, olha, queria agradecer a Migalhas pela oportunidade de um encontro tão agradável como esse, a oportunidade de dialogar com companheiros de jornada no dia a dia da justiça, mais uma vez, infelizmente pela via virtual, mas não deixa de ser um grande prazer rever
tão bons e velhos amigos e amigas e companheiros aqui de jornada. Saudar o vice-presidente Luiz Soares de Mello, saudar o também vice-presidente Ricardo Toledo, esse tem alma de promotor de justiça, porque tem uma esposa promotora, né? Saudar o meu querido amigo Volo, o doutor José Eduardo Volo, né? Grande companheiro aí de tantas jornadas, doutor Renato Melo Almada, doutora Cláudia Patrícia de Lune Silva, saudar a nossa Milena aí, que está capitaneando os trabalhos, dizer que é uma grande alegria. Aqui em São Paulo, todos nós trabalhamos num nível de grandeza que, de fato, não encontramos precedentes, eu diria, na América Latina. Não é? O Tribunal de Justiça de São Paulo, não tem a menor dúvida, é o maior tribunal da América, que talvez do mundo, né? Nós não temos esse conhecimento. O Ministério Público de São Paulo, não tenho a menor dúvida, é o maior da América Latina também, e talvez um dos maiores do mundo, até por conta de uma formatação e de uma estrutura legal e constitucional sem precedentes em outros cantos do universo, do mundo. O nosso Ministério Público tem funções que em outros países nós não encontramos. E somos hoje 1.940 membros, com um concurso já praticamente terminado para recebermos aí mais 86 membros, ou seja, vamos de novo para mais de 2.000, isso porque no último ano e meio tivemos aí 150 aposentadorias entre promotores e procuradores de justiça. Mais cerca de 7.000 servidores, ou seja, é realmente uma grande empresa para se administrar. E o pior, como eu costumo dizer, viu, é uma grande empresa com um presidente, que no caso, drasticamente, sou eu nesse momento, e outros 1.939 vice-presidentes, né? Todos com autonomia, todos com independência funcional. Então, é uma administração realmente muito complicada. Mas uma instituição gigante como a nossa, a maior do Brasil, a maior da América Latina, tem também, como bem pontuou o nosso vice-presidente Luiz Soares de Mello, trabalhado muito nesses tempos de pandemia e feito interessantemente um trabalho até muitas vezes inesperado, né? Quando todos esperavam um momento de letargia institucional, um momento de letargia do sistema como um todo, e o nosso Ministério Público produzindo e produzindo muito. Fizemos um levantamento, não é, de troca de dados só pela plataforma Teams, que é a nossa plataforma virtual utilizada, foram mais de 4 milhões de dados. Não é? Fizemos mais, temos os números aí exorbitantes em termos de número de reuniões, trocas de mensagens, oferecimento de denúncias, arquivamentos, alegações finais. Foram mais de 37.000 manifestações, por exemplo, só na área criminal. Não é? Uns levantamentos que eu estou me lembrando aqui agora de decorar, que eu guardei. Então, são, na verdade, números muito grandes e o interessante, não é uma adaptação fácil a esse mundo virtual, numa carreira que tem desde um procurador de justiça que não é tão acostumado com o mundo virtual, com o mundo digital, como eu, não é? Até o mais jovem promotor de justiça que já nasceu nesse mundo digital. Todos trabalhando e trabalhando muito bem, de forma harmônica. Interessante, hoje à tarde, das 2 até 4 e pouco, reunião do Conselho Superior, desenvolvendo normalmente. A partir da semana que vem, sustentações orais, teremos advogados sustentando oralmente no nosso Conselho Superior. Também no órgão especial do Colégio de Procuradores, teremos esse tipo de situação em breve, já na próxima reunião, que será na semana que vem, salvo engano, dia 24, e assim vamos funcionando, levando adiante esse transatlântico. O Ministério Público, como eu costumo dizer, não pode ter um movimento brusco, é um transatlântico, todos os movimentos têm que ser um pouco mais lentos e com muita cautela. A pandemia nos pegou de um dia para o outro, e nos pegou de um modo que exigiu alguns movimentos mais bruscos, como, por exemplo, de um dia para o outro, fechamos as portas e passamos para o teletrabalho.
mas o que surpreende é a capacidade do profissional e o que a gente tem visto de todos os ramos da área jurídica. Né? Eu faço reuniões diárias pelo Teams com advogados, com defensores públicos, com magistrados, encontro com desembargadores e assim por diante, e já fiz 2 vezes participante de sessão e sustentação oral do Supremo Tribunal Federal, também virtualmente. Então, acho que é um momento absolutamente especial do sistema de justiça e um momento absolutamente especial do nosso Ministério Público. Nós, logo que assumimos, no dia 17 de abril, instalamos um gabinete de crise, para tentarmos aí conseguir, nessa grande multinacional, com um presidente e 1.939 vice-presidentes com independência funcional, para tentarmos conseguir um pouco de unidade, para tentarmos conseguir que não tivéssemos posicionamentos controvertidos. E os senhores devem imaginar como deve ser fácil se construir isso numa instituição como o Ministério Público, assim como a advocacia, a magistratura. Mas conseguimos, de fato, com um corpo médico nos auxiliando, com grupos, subgrupos, direitos humanos, meio ambiente, violência doméstica, área criminal, execuções penais, conseguimos uma unidade que antes não podia sequer ser imaginada numa instituição como a nossa. Incrível. Quero crer, isso vai servir de modelo para o futuro. Os nossos servidores, todos trabalhando também à distância, e muitos querendo voltar, o que ainda não é possível, infelizmente. Mas o importante, esse transatlântico, essa grande instituição, Ministério Público, com um número muito grande de profissionais, tem feito um trabalho também diferenciado. Aliás, o nosso sistema de justiça, eu tenho certeza absoluta, tem feito um trabalho diferenciado nesses tempos de pandemia. O Ministério Público é grande. O Ministério Público de São Paulo não tem nenhum outro igual na América Latina e muito menos no Brasil. Eu sempre costumo dar como exemplo, quando o Conselho Nacional do Ministério Público vem ao Ministério Público aqui de São Paulo com uma visita e me pede para fazer, nós vamos fazer uma visita à Barra Funda. E aí ele me pergunta, mas quantos promotores tem lá na Barra Funda? Eu digo, olha, aproximadamente 180 e tantos promotores de justiça. Ele fala, mas espera aí, é maior que o meu Ministério Público, o Ministério Público do meu estado. Eu digo, pois é, aqui é só Barra Funda. Então, esse é o tamanho da nossa instituição, que guarda, como todos aqui sabem, a mais absoluta similaridade com a magistratura, promotores de justiça substitutos, entrância inicial, intermediária e final, e as procuradorias de justiça, 4 especializações, habeas corpus e mandado de segurança, uma, área criminal, a outra, cível, a terceira, e tutela de interesses difusos e coletivos, a 4ª, procuradoria. Um rápido apanhado da nossa instituição, Ministério Público, só para esquentarmos aqui as baterias. Obrigado, doutor Márcio Arrubo. E já passo imediatamente, então, a palavra, primeiro a doutora Cláudia, primeiro as damas, e depois o doutor Ricardo. Doutora Cláudia, está com a palavra. Bom, boa tarde a todos e a todos os presentes, aqueles e aquelas que nos assistem. Quero cumprimentar inicialmente os nossos queridos moderadores, doutores José Eduardo Volo e doutor Renato Almada, os nossos queridos companheiros aí de debate, desembargador Luiz Soares de Mello, doutor Mário Luiz Arrubo e o nosso querido vice-presidente, doutor Ricardo Toledo. E cumprimento a nossa querida condutora e líder dos trabalhos de hoje, a nossa querida Milena. Bom, só falando um pouco, a nossa Ordem dos Advogados do Brasil Seccional São Paulo, de igual modo como o Poder Judiciário e o Ministério Público, também é considerada a maior entidade da advocacia na América Latina. Nós hoje registramos, apenas aqui em São Paulo, de acordo com dados atualizados de ontem, 338.516 advogados e advogadas inscritos, sendo que nós temos 162.536 advogadas e um número de 865 advogados. Ou seja, a partir desses dados, nós temos aí um retrato de que a OAB hoje é
predominantemente feminina. Não é? Nós estamos aí experimentando o fenômeno da feminização da advocacia aqui em São Paulo, o que também é um reflexo da OAB Federal. Não diferentemente do que foi dito, nós temos aqui uma OAB extremamente gigantesca e composta por essa gama de advocacia, também, diferentemente de outros contextos, nessa gestão, uma OAB bastante diversa. Eu diria às pessoas presentes que nós temos nessa advocacia advogadas e advogados em diferentes pontos de partida da carreira, advogados em diferentes faixas etárias, advocacia negra, advocacia LGBTQI+, enfim, nós temos aí essa grande diversidade nesse contexto de Ordem dos Advogados do Brasil, seccional São Paulo. Temos, de maneira inédita, a OAB gigantesca como para que possa, a sua força de tração, a sua força de trabalho, ela consegue dar conta desse contexto gigantesco através das suas comissões temáticas. E nós temos hoje 118 comissões, das quais 48,5% são presididas por mulheres, também algo inédito. E também, apenas para pautar o protagonismo das advogadas no sistema OAB seccional São Paulo, nós temos, de maneira inédita, na nossa diretoria, pela primeira vez, nós temos uma mulher em 87 anos de OAB, pela primeira vez, diretora, no cargo de diretora tesoureira, ou seja, nós temos hoje a guardiã do cofre da OAB, né, a maior OAB da América Latina, a doutora Raquel Preto, que é a nossa diretora tesoureira, e temos também na diretoria a doutora Margarete de Cássia Lopes. A OAB ela tem vários sistemas, nós temos a OAB, temos o braço assistencial da OAB, que é a Caixa dos Advogados, onde nós temos 5 diretoras. De 10 diretoras, nós temos uma paridade, 5 diretores e 5 diretoras, também de maneira inédita. No nosso Conselho Federal, nós temos 2 conselheiras federais, de 4 conselheiros, 2 mulheres, 2 advogadas são as nossas conselheiras federais, né? E temos também algumas inovações quando nós falamos no nosso conselho, que é composto, salvo engano, de 161 conselheiros, dentre os quais 38,5% são mulheres. Então, quando nós trazemos esse contexto de uma OAB seccional São Paulo, considerada a maior entidade da advocacia da América Latina, temos aqui essa capilaridade de 252 subseções, das quais 51 são presididas por mulheres. Então, a gente consegue entender nesse cenário de advocacia o quanto é constatável o protagonismo das mulheres advogadas. Esse é um pouco do panorama que nós trazemos aqui para vocês. Obrigado, doutora Cláudia, excelente. A gente sente isso mesmo que a doutora Cláudia disse, dentro da ordem, é uma grande verdade, né? Hoje a participação das advogadas na ordem é muito grande, né? E talvez seja isso que esteja impulsionando a ordem ao grau que ela merece, né? Sim, sim, sim. Essa é a grande verdade. Doutor Ricardo, com a palavra, meu grande amigo. Obrigado, agradeço. Eu inicio cumprimentando a nossa Milena Salles, Milena que aqui está representando Migalhas. Agradeço imensamente a gentileza do convite, estendo a toda a direção deste importante meio de comunicação que tanto se preocupa com a justiça, com o judiciário, com as notícias forenses e tanto contribui para a nossa formação e para as nossas informações. Obrigado, Milena, pelo convite. Peço licença para também cumprimentar, na sequência, as mulheres, a minha querida companheira, amiga de conselho, Cláudia Luna,
Cláudia Luna, que é uma referência, essa advogada aqui, por mérito, é a nossa querida presidente da Comissão da Mulher Advogada no Estado. Ela falou bastante sobre as mulheres e sobre a pluralidade que a gente tem, essa preocupação. E ela, quando nós pensamos na Comissão da Mulher com 3 décadas e olhamos que não tinha nenhuma mulher vindo indicada para presidir, para comandar da advocacia negra, a advocacia negra se reuniu e indicou a Cláudia Luna pela primeira vez na história. Esse protagonismo nós precisamos ter e nós vamos ter, olhar atento para todas e para todos que são inscritos nos quadros da Ordem. A Cláudia tem feito um trabalho maravilhoso ao lado da querida vice-presidente, a Miriam Ravanelli, também, que é de Franca, mostrando uma outra característica nossa, que a advocacia de todo o Estado, tem presença e tem voz na nossa entidade, porque somos todos advogados e, portanto, somos um só. Saúdo também, querido Luiz Soares de Mello, meu amigo, uma alegria virtualmente reencontrá-lo, mas em breve nos veremos também pessoalmente. Querido Mário Sarru, nosso comandante, nosso procurador-geral de Justiça também, fraterno amigo. Eu tenho uma ligação pessoal com o Ministério Público, você já mencionou aqui, e saúdo esses 2 grandes advogados do Tribunal de Ética, o querido Eduardo Volo, da minha turma da PUC, há muitos e muitos anos, 1/4 do século passado, aqui nos reencontramos, querido Renato Mello Almada. Para não ser repetitivo, a Cláudia Luna já deu bastante informação sobre a Ordem, eu trago alguns números também dentro desse ambiente de 340 mil advogados e advogadas efetivamente inscritas e regularmente exercendo a profissão. Esses números que mencionados pelo Dr. Luiz Soares de Mello, do número de processos, tem, evidentemente, a participação maciça da advocacia. A advocacia é espalhada por 243 subseções. Nós fazemos, todos nós da Ordem, no sistema da Ordem, todos nós exercemos um trabalho voluntário. Portanto, nós temos que conciliar, compatibilizar as nossas agendas profissionais com a instituição. Então, demanda também um trabalho gigante. Nós temos as 243 subseções, nós temos, são 700 fóruns, como disse profissionalmente esse número que disse o Dr. Luiz Soares de Mello, pela Constituição Estadual, que obriga a presença de uma sala da advocacia em cada espaço desse. Nós somos obrigados, portanto, nessa contingência e na nossa formação do todo o Estado, estamos presentes em 1.100 lugares. Nós temos 1.100 espaços da advocacia no Estado inteiro. Nós temos 2.400 funcionários, também espalhados por esse Estado. O gigantismo de todas as instituições também se convergem para a nossa Ordem. Foi mencionado aqui as 118 comissões, com 6.000 colegas participando voluntariamente. É muita gente também voltada para a advocacia. Nós temos, além da Caixa já mencionada, nós temos a Escola Superior da Advocacia, a nossa ESA com centenas de cursos, muitos dos quais gratuitos agora durante a pandemia, atribuídos à nossa advocacia, para que possa minorar um pouco esse esgotamento mental e que possa, nesse período, trabalhar em prol de seu próprio conhecimento e seu aperfeiçoamento. Nós temos, portanto, uma advocacia absolutamente heterogênea. Os integrantes das subseções, das comissões, do conselho, já mencionados, nossos 160 conselheiros, se dedicam para as questões temáticas e representando a entidade. Estes são alguns números, poderia dar uma série de números do TED, hein, Volo? São milhares também de processos, na Comissão de Prerrogativas. Nós temos 33 mil sociedades de advogados regularmente inscritas nos nossos quadros. Nós temos 52 mil advogados inscritos no convênio com assistência judiciária, que faz um trabalho maravilhoso, voltado aos mais vulneráveis, aos mais carentes, que não têm condições de constituir um profissional para ser o porta-voz dos seus direitos, e a Defensoria, não tendo o braço em todo o Estado, faz os convênios. Nós temos 52 mil colegas que se dedicam a essa atividade importantíssima. Então, também os números são gigantes. Neste momento da pandemia também, nós da Ordem
nos dedicamos muito mais, porque os problemas em todo o Estado acontecem a toda hora, a todo momento. Não é? O nosso presidente Caio Augusto, que é de Bauru, tem praticamente se mudou para São Paulo para tentar gerenciar também. Criamos um comitê de crise, podemos falar daqui para frente nas próximas perguntas, mas basicamente também nós demonstramos esse gigantismo com esse número, sempre lembrando que no Brasil todo nós ultrapassamos a marca de 1.100.000 advogados e advogadas. Perfeito. Bem, acho que para seguir essa dinâmica, podemos dar continuidade com a mesma sequência dos palestrantes, né? Há 90 dias, tudo mudou, né? A nova realidade trouxe desafios à magistratura, aos servidores, aos integrantes do Ministério Público, à advocacia e, obviamente, sem esquecer dos jurisdicionados. Nos contem a respeito das implantações feitas por suas instituições para atender esse momento especial que vivemos. E para a doutora Cláudia, fazer uma colocação também especial, quais as iniciativas foram tomadas para garantir as advogadas, já tão assoberbadas em suas múltiplas tarefas diárias, para assegurar a garantia de seus exercícios profissionais? Começo, então, com o desembargador Luiz Soares de Mello. Bem, como o doutor Ricardo mencionou, foi criado na UAB um comitê de gestão de crise também. E esse comitê de gestão de crise, ele também tem um olhar específico de gênero, para que possa contemplar, nesse período de pandemia, toda essa mudança drástica que impactou toda a advocacia, em especial as advogadas, né? E esse comitê, ele pensou, para garantir aí esse período em que estamos todas tão atarefadas, tão assoberbadas, em conjunto com a CAASP, pensou em criar uma linha de atendimento de psicólogas e psicólogos para que houvesse um cuidado com a saúde mental da advocacia, em especial com as mulheres advogadas. E considerando que existiram também, e existem, né, dados até recentes, produzidos pelo próprio Núcleo de Gênero do Ministério Público, dando conta de que houve um aumento expressivo da violência contra a mulher nesse período, e isso também afeta algumas de nós advogadas, essa violência, a CAASP também criou, dentre o rol de benefícios destinados a assistir à advocacia, que também passa por percalços nesse período, um benefício específico destinado às mulheres advogadas em situação de violência. Por certo, nós temos aí grandes problemas que incidem em relação às mulheres advogadas, principalmente as mulheres que são mães. E esse problema, né, que diz respeito a conciliar prazos processuais, home office, cuidado de filhos, em especial considerando que as crianças estão sem aula, sem creches, e aí essa questão específica, nós, com certeza, enquanto Ordem dos Advogados, precisamos dialogar com poderes outros, inclusive, que estão aqui presentes, né, com o próprio Poder Judiciário, para que a gente possa encontrar a solução para essa equação que ainda não tivemos, estamos buscando uma variável, mas, por hora, estamos aí nesse sentido, inclusive desenvolvendo algumas ações e práticas colaborativas em rede, para que possamos também superar esses obstáculos e essa situação que se apresenta nesse período de pandemia e que vem impactando sobremaneira as mulheres advogadas. Mas a Ordem tem sido muito parceira e muito acolhedora no sentido de ouvir também, de encaminhar os pleitos encaminhados pelas advogadas. Sem dúvida. Obrigado, doutora Cláudia. Doutor Luiz Soares de Mello. Muito obrigado, doutor, pela palavra. Eu queria primeiro
referir a uma situação anterior que a doutora Cláudia Luna colocou sobre o protagonismo das mulheres. E, posteriormente, eu vou à palavra-chave da pergunta que o senhor colocou, que são os desafios. Vamos lá. Primeiro, é uma honra viver num tempo em que, quando eu era estudante de Direito, as mulheres eram em números menores. Viver num tempo em que as mulheres não entravam na carreira. O meu concurso foi o último concurso do Estado de São Paulo que não admitiu mulheres. Evidentemente, isso não se nega hoje. Eu tenho que cortar na própria carne e dizer que o tribunal a que eu pertenço hoje não admitia que mulheres pudessem ser juízas, embora capacitadas e, às vezes, muito mais capacitadas que os próprios homens. Então, eu vivi esta época anterior e atual. E hoje o protagonismo que essas mulheres assumem é verdadeiramente de dar orgulho em nós que estamos na área do direito. Essa é a primeira questão que eu queria levantar, com as minhas homenagens às mulheres que aqui estão presentes, que são a Cláudia e a Milena. Muito bem. Em seguida, eu vou ao que o Ricardo colocou, que é muito interessante. Ele disse uma frase em que nós fazemos parte também desses números, mais do que parte. Ricardo, eu estou dando os números aqui de processos hoje existentes, que são 19 milhões, a gente diz 20 milhões, mas são 19.790.144 hoje, no dia de hoje, nós temos. E não há processo em que o advogado não esteja. Ou seja, o advogado é parte integrante, absolutamente partícipe de todo o sistema judiciário. Mais que isso, costumo dizer que sem advogado ou Ministério Público não há judiciário. Ou seja, o judiciário não vai em voo solo, ele precisa estar acompanhado do advogado e precisa estar acompanhado do Ministério Público. Então, para mim, é um orgulho muito grande estar numa instituição dessa que respeita ambas as instituições, da advocacia e do Ministério Público, como partícipes idênticas nessa tríplice vida que fazemos dentro do judiciário. Posteriormente, agora, direto à pergunta, eu marquei a palavra, anotei aqui enquanto se fazia a pergunta, desafios. Para nós, o desafio, especialmente para o judiciário, foi uma coisa muito interessante que aconteceu. Ao começo daquilo que se tornou uma pandemia, ninguém fazia muito ideia daquilo que poderia vir. E havia um medo, um certo temor, não havia ainda receio de estar presente como hoje. Hoje temos medo de cruzar com gente na rua. É um horror o que nós estamos vivendo hoje. Essa é a grande verdade. Você vê um ser humano na rua e desvia. Eu corro toda manhã, como o Marinho Sarrobo, e eu tenho que fugir de gente na rua. Eu saio na rua, mas não cruzo com ninguém. Então, eu fico a 5 metros, 10 metros de distância. Isso é um horror, mas é uma verdade. Muito bem. Não se tinha essa ideia ainda, fazíamos as reuniões, e nós fomos nos surpreendendo dia a dia por todos os acontecimentos de evolução que estava acontecendo na pandemia. E o Conselho Superior da Magistratura, praticamente reunidos o dia inteiro, ou na minha sala do vice-presidente, ou na sala do corregedor, ou na sala do presidente, só tratando disso. Como nós vamos sair disso? Como nós vamos continuar com isso? O que fazer com isso? Eu, particularmente, sou um entusiasta da internet, dos meios digitais, porque estou no nascedouro dele lá no tribunal, em 2003, lá no Tacrim, no antigo Tacrim, quando Naline era presidente. Não era Naline, não. Não, já era o Naline o presidente, exatamente. Naline era o presidente, e nós começamos lá atrás a informática no Tribunal de Justiça. Primeira sessão com laptops na história do país foi feito lá no Tacrim. A capa do Estadão nos mostra, eu tenho aqui pendurada esta capa do Estadão na primeira sessão. Bom, como eu sou um entusiasta e fiquei 17 anos no Tribunal de Justiça dentro da área de informática, e só saí agora, mas não consigo sair, todos me consultam diariamente sobre isso, sem parar. O que nós vamos fazer? O sistema vai suportar? O sistema não vai suportar? Fizemos uns plantões de 2 ou 3 dias presenciais, que foi um horror. Eu mesmo fui ao tribunal, não me conformava com aquilo, os desembargadores sentados ali, os juízes sentados ali. Isso não vai dar certo, nós precisamos ir para a informática. E nós tínhamos uma linha de 14 mil terminais funcionando no máximo. O que aconteceu daí para diante? Foi um esforço hercúleo, estou resumindo, e nós conseguimos
um programa de acesso via Microsoft. A Microsoft tinha um programa que nos doava e que nos dava, que compramos, e ela nos doou um programa paralelo para poder aumentar esse curso violento. Então, qual foi o grande desafio nosso? Colocar os funcionários trabalhando e dar atenção aos advogados e ao Ministério Público. Pois bem, conseguimos, e hoje temos aproximadamente, nesse momento que aqui estamos, 17 horas e poucos minutos, 30 mil pessoas trabalhando. Neste exato momento que nós estamos falando aqui, 30 mil pessoas trabalhando. E esse trabalho se estende até de madrugada. Tem gente que trabalha de madrugada, a gente não sabia. De noite, de manhã, de tarde, de manhã, e dando conta de todas as demandas. Ricardo Toledo, que é vice-presidente da OAB, para nossa honra e orgulho, sabe disso. Nós estamos conseguindo dar conta e fazendo audiências, fazendo sessões, e eu, especialmente, que componho também o órgão especial do Tribunal de Justiça, afianço a vocês que já vamos para a 5ª sessão do órgão especial. São 25 pessoas, 25 desembargadores do Tribunal de Justiça, e corre tudo redondinho, bonitinho. As câmaras estão fazendo sessão, estamos admitindo todas as sustentações orais, os advogados já estão se acostumando. Isso, para mim, como magistrado e como vice-presidente do tribunal e dirigente do tribunal, mais ainda, é para mim um orgulho tremendo. Eu, entusiasta sempre da informática, eu posso dizer hoje que o tribunal está cumprindo. Da falha na NASA, da falha na Casa Branca, internet. Isso acontece todo dia, mas são pontuais. 15 minutos, 20 minutos, volta. Então, estamos conseguindo trabalhar. Esse parece que era o objetivo da pergunta, e eu considero que eu acho que respondi a contento com muita alegria. Com toda certeza. Doutor Mário Sarrubo? É isso aí. É um momento realmente muito especial para todos nós. O desembargador Luiz Soares, então, uma plataforma... Oi, estou numa reunião aqui, Jefferson, não consigo sair. Já estamos acostumados. Ótimo, obrigado. Mais tarde eu vou aí. Isso é absolutamente normal. Nós temos uma plataforma que tínhamos já adquirido, na verdade, antes mesmo da pandemia, a plataforma Teams, e ela era muito pouco utilizada. Um outro evento especial dos Centros de Apoio Operacional Civil e Criminal, etc. e tal, e ela acabou se tornando agora a grande ferramenta da pandemia, né? Como foi importante, como foi iluminado o meu antecessor, doutor Ismânio, com a aquisição dessa plataforma que já estava instalada e, de repente, nós fomos nos adaptando a ela e hoje ela é uma realidade que eu tenho certeza absoluta veio para ficar. Especificamente nesse tempo de pandemia, algo que já me preocupava, antes mesmo de tomar posse, antes mesmo de ser nomeado, era a atuação do Ministério Público para a população nesse período. E, notadamente, lidando com um vírus que até mesmo a medicina ainda não conhece de forma adequada. Não é? E o desafio era como tomar decisões, como expedir recomendações, como segurar a tropa, vamos dizer assim, para o promotor lá de Rancharia não dar uma recomendação, o de São Vicente dá uma recomendação diversa, o daqui entra com uma ação, o outro não entra, e a gente poderia colocar o Estado até num risco sanitário muito grande. Porque é aquela história, imagine se o promotor de São Vicente entende que é muito boa a contaminação de rebanho, como entende o governo federal, e o promotor de Santos entende que tem que fechar a cidade, ou seja, não vai dar certo. Para isso, nós, prontamente, eu tomei posse dia 17, sexta-feira, dia 20, segunda-feira, estava sendo publicado o ato do nosso gabinete de crise. Um gabinete de crise que nós imediatamente nos preocupamos com um aspecto que era fundamental. Teria que ter um corpo médico de relevo, um corpo médico de nome, para trazer para nós, que aqui na área jurídica, nós, modéstia as favas, os advogados, os juízes, o Ministério Público, disso nós entendemos um pouquinho, mas de vírus, de ciência, de medicina, nós não entendemos nada. Então, montamos um gabinete de crise, tivemos a sorte do corpo médico imediatamente aceitar a nossa proposta,
não é? E contamos com ótimos médicos. Calildo, Círio, Gonzalo Vecina, Giovanni Serra, Esther Sabino, Mário Schiffer, que é professor da USP também, o Augusto Calabrini, professor da USP, Ana Malik, Drauzio Barreto e Caio Rosenthal. Essas pessoas estão, até hoje, não é? Ontem mesmo, a reunião no final da tarde, aliás, ontem terminou 20h30 praticamente, né? Quase que semanalmente, essas pessoas sentam conosco, sentam, aspas, né, via plataforma Teams, sentam com o nosso gabinete e nos trazem informações da ciência e nos informam, dando a visão da ciência, por exemplo, acerca de flexibilizações, acerca da necessidade ou não de isolamento social e assim por diante. O nosso gabinete de crise interno, ele conta com a presidência pela Procuradoria-Geral, mas conta com um secretário executivo, que é o Arthur Pinto Filho, que é promotor de justiça da saúde da capital, né? E com vários subcomitês, né? E ele preside, além do Comitê da Saúde, eu tenho subcomitês da infância, da inclusão social, da educação, do meio ambiente, da habitação e urbanismo, na área criminal, violência doméstica, execuções, não é? Enfim, de todos os campos de atuação do Ministério Público. E a partir dessa conjugação de esforços da área da ciência e de cada área de atuação do Ministério Público, porque cada subcomitê conta com um coordenador e com 5 ou 6 colegas dos 4 cantos do Estado, com isso nós conseguimos uma densidade importante, mas mais do que isso, nós conseguimos, na esmagadora maioria das vezes, uma unidade, uma integração e, mais do que isso, uma unidade de entendimentos, né? E aí passamos a produzir enunciados, que passaram, então, a orientar os colegas. Enunciados como, por exemplo, hoje o enunciado não funciona muito, mas não é hora de reintegração de posse. Vamos fazer reintegração de posse, botar as pessoas que já não têm onde morar, vão botar na rua. Recomenda-se, o Ministério Público recomenda que não se execute mandado de reintegração de posse. Na área da saúde, é sim, e aí vem a visão da ciência, momento de isolamento, não é? Então, vamos lutar pelo isolamento. Tem uma decisão do Supremo que vale o decreto estadual, ou seja, então vamos recomendando aos promotores em cada comarca que atuem pela manutenção do isolamento. Na área da violência doméstica, não é? Os números, a doutora Cláudia bem apontou, foram imediatamente detectados pelos nossos promotores, pelas nossas promotoras de justiça que atuam na área, né? Aumentou a violência doméstica, então vamos fazer recomendações, vamos ficar atentos, vamos criar canais de denúncia, mais do que isso, né? Porque as pessoas não estão saindo de casa. Interessante a questão da inclusão social, não é? Todos nós estamos acostumados a andar pelo centro, e todos nós, na maioria das vezes, damos esmolas, ajudamos aí aqueles mais necessitados que por ali transitam, mas agora nós não estamos mais lá. E como esse povo come? Então, na área da inclusão social, recomendações ao governo e à prefeitura, para quê? Para alimentar a população de rua, para acolher a população de rua. Na área criminal, muito cuidado, e aqui a OAB talvez não concorde muito, o Ricardo já vai olhar torto, né? Nada de HC coletivo para soltar preso, calma, muito cuidado, né? E determinados presos têm que ser liberados, vão para casa, no tal do regime domiciliar, não é? Mas não precisa ser em massa, né? Vamos fazer isso com critério, com bom senso. Enfim, essa foi e tem sido a nossa atuação do Ministério Público em tempos de pandemia, sem prejuízo das audiências, sem prejuízo dos promotores fazendo audiências virtuais na Barra Funda, os procuradores acompanhando sessões no Tribunal de Justiça, as reuniões do Conselho Superior, do órgão especial, reuniões de promotoria, de procuradoria e as mais inúmeras reuniões, como, por exemplo, reunião com partes, com advogados procuram o promotor, marcam e assim por diante, né? Acho que é um momento muito rico, de um aprendizado que vem para ficar, uma verdade. Um aprendizado que nós temos hoje, que tenho certeza, nenhum de nós aqui podia imaginar que teríamos que viver essa nova realidade, que é a realidade da pandemia, né? Praticamente todos trancados em casa,
desde o dia 20, 23 de março, mais ou menos, essa é uma nova realidade. O home office, ele se consagra como algo absolutamente viável e até para quem pensa na gestão pública, em algo que economiza recursos públicos, sim. Porque será que é o caso de continuarmos investindo em prédios suntuosos, quando, no fundo, o home office funciona e funciona muito bem e nos traz economia de recursos públicos, é bom que se diga, não é? Então, é uma nova visão de mundo, é uma nova visão de gestão institucional, é uma nova visão de justiça, porque o próximo passo, essa pergunta vem lá para frente, as audiências virtuais, elas se tornarão efetivamente uma realidade? E aqui nós vamos ter muita controvérsia da advocacia com o Ministério Público, mas esse é um outro debate. Mas a verdade é que não podemos mais fugir de certos debates, porque alcançamos um patamar com essa pandemia que modificou o curso das nossas vidas, modificou o curso das nossas instituições, né? E nós estamos provando que, mesmo assim, todos nós, a advocacia, a magistratura, o Ministério Público, não tem faltado à sociedade paulista e brasileira. Eu falo muito da advocacia, porque eu sou filho de advogado, né? Fui criado no seio da advocacia, e irmão de advogada pública, né? Que é recém-aposentada da Procuradoria do Estado. Então, eu sou um fã da advocacia, espero ter um filho advogado aqui, que está estudando na sala ao lado, e tenho certeza absoluta, a advocacia, a magistratura e o Ministério Público, mesmo em tempos de pandemia, não tem faltado à sociedade paulista. É isso por hora. Exatamente. Essa tríade está funcionando maravilhosamente bem. Bem, nosso querido vice-presidente, doutor Ricardo Toledo. Está sem som, Ricardo. Estamos nos habituando, a gente chega lá. Mas a Ordem tem adotado uma série de providências. Eu dividiria em 3 categorias. Aquela que é para o advogado interno, aquela que é voltada para o advogado, mas para a sua atuação profissional, e aquela voltada à cidadania. Começo mencionando para as medidas e as providências que tomamos pela gestão de crise. Também criamos uma gestão de crise com diversos presidentes de comissões, diversos conselheiros federais, advogados do interior, da capital, do litoral. Nós temos formado as diretorias da Ordem da Caixa e começo dizendo rapidamente, algumas providências que fizemos do âmbito interno. Nós temos que olhar para a advocacia como um todo, porque o advogado, não sendo, em regra, um assalariado, mas sendo um profissional liberal por excelência, a maior parte da advocacia exerce a sua profissão nos seus escritórios e, portanto, nunca se sabe o dia de amanhã. Então, esta é uma realidade que a gente tem que deixar como grande parte, esmagadora parte da advocacia. Nesta nossa preocupação, nós tivemos um olhar para aqueles que têm, por exemplo, que usam as nossas salas de atendimento. Mas são muitos advogados, doutor Sarrubo, são muitos advogados, doutor Luiz Soares de Mello, que até com alguma idade, ou por falta de recursos materiais, acabam usando as nossas salas, os computadores das salas dos fóruns, para mandar as suas petições. Às vezes tem um funcionário para orientar como que faz a digitalização, como que manda, isso é no estado inteiro. E com o fechamento do fórum, este grupo de advogados grande se prejudicou, como os audiencistas. Nós temos na Justiça do Trabalho aqueles que ficam lá e que são já parceiros de grandes escritórios, que são os audiencistas. Eles não têm escritórios, não fazem prazo, eles fazem audiências. Sem audiências, eles estão sem trabalho. E aí nós tivemos esse olhar para esse grupo de advogados, que é significativo, e que nós fizemos a primeira coisa, postergar todas as anuidades. Aquelas mensalidades que venciam nos meses de março, abril, maio e junho foram postergadas para 5 meses daqui para frente. Nós temos que ter responsabilidade e seriedade, porque a advocacia só recebe dinheiro da própria advocacia, nós não recebemos outras verbas. E nós temos, já disse aqui, 2.400 funcionários.
de modo que nós temos um comprometimento mensal para atender essas 2.400 famílias de colaboradores. Então, nós fizemos a primeira coisa, postergamos. Mas não só isso, nós fizemos linha de crédito exclusiva com uma instituição bancária para advocacia, nós destinamos na Caixa de Assistência dos Advogados, criamos um auxílio emergencial alimentar para aqueles que momentaneamente passem pela dificuldade financeira e que precisem se alimentar. E os números são grandes, eu não digo isso com alegria, porque eu gostaria que nenhum colega precisasse socorrer desse auxílio emergencial alimentar, mas nós já temos 25.000 colegas que pediram essa assistência momentânea. Criamos mais um auxílio, veja, a função da ordem não é previdenciarista, não é instituição financeira, mas nós estamos com esse olhar também voltado para os colegas que se contaminaram com Covid, que por algum motivo tiveram que se ausentar, também um valor também doado para eles, dado para que eles possam cumprir aí algum tempo. Enfim, nós temos essas questões que foram feitas a título financeiro, mas nós temos os cursos gratuitos da Escola Superior da Advocacia para que o advogado se aprimore na Escola Superior da Advocacia, diferente dos cursos da Comissão de Cultura e Eventos, são pagos, porque são especializações, são aulas mais longas, com vários módulos. Tornamos gratuito para que o advogado e a advogada pudesse, nesse período, se capacitar, fortalecer o seu conhecimento. Nós tivemos diversas comissões temáticas que fizeram astos e fizeram, por exemplo, manuais de orientação, cartilhas, para orientar, seja os advogados, seja o cidadão. Por exemplo, a cartilha do consumidor, ensinando o consumidor, dizendo, porque muitos compraram planos de viagem, muitos compraram alguns produtos e que precisam mudar, e a mudança para pacotes turísticos, enfim, escolas, se é possível você mudar a mensalidade, isso foi tudo feito por essas cartilhas, as cartilhas do direito imobiliário, orientando os síndicos, o que o síndico pode fazer na área comum, porque essa pandemia geram essas dúvidas, será que no meu prédio pode fechar a área útil, não pode, o síndico tem poder, quer dizer, são cartilhas que orientam, as cartilhas do direito tributário, porque os impostos, o atraso na entrega do imposto de renda e tantas modificações tributárias, as mudanças passaram a ser diárias sobre a questão tributária, que também orientamos a advocacia, fizemos orientações temáticas em diversos sentidos, não é? Em todas as nossas subseções, recebendo essas situações. A Caixa, já foi mencionada pela Cláudia Luna, que tratou da questão do auxílio psicológico, criando uma plataforma para os advogados, porque o isolamento social, a restrição da liberdade nos impacta a todos nós, impacta o ser humano, independente da profissão que ele desempenhe. Então, todos nós vamos indiretamente desenvolvendo esses sintomas que já mencionado pelo Luiz Soares de Mello, em que há o afastamento, em que as pessoas não querem se encontrar, é um impacto bastante significativo que a gente tem no nosso dia a dia, e nós precisamos, portanto, ter esse olhar. Mas nós fizemos também, por exemplo, foi mencionada aqui pelo Sarruba a questão aí dos presos, mas a Comissão de Direito Penal de Política Criminal e Penitenciária conseguiu, junto com a Comissão de Prerrogativas, permitir que os advogados tivessem o acesso ao preso, ainda que seja pela videoconferência, porque muitas vezes é preciso que haja já preparo, porque há inquéritos policiais em andamento, audiências de custódia que foram suspensas, mas muitas acabam agora com a retomada acontecendo, a realização. É preciso que haja esse contato do profissional com o cidadão, afinal de contas, todos nós aqui somos voltados à nossa atividade, qualquer uma das carreiras jurídicas, à cidadania, não é? Temos essa situação, mas nós temos, falando em cidadania, muitas ações, muitas providências voltadas à cidadania. Nesse período, nosso querido Alexandre Rolo, da Comissão de Cultura e Evento, doou milhares de cestas básicas para instituições carentes que a abrigam, porque os nossos cursos que são gratuitos, nós estimulamos a doação de uma cesta básica. Assim fizemos na campanha da vacina, em que milhares de advogados doaram cestas básicas, e nós fazendo essas entregas em todo o estado. Muitos lugares, eu cito Brodowski, por exemplo, em que o juiz
e a presidente da OAB se reuniram e, nos casos criminais em que havia lá pagamento, aquela da Lei 999, aqueles acordos em transações penais, em que você faz um pagamento, se pagava, a própria ordem fiscalizava as entidades que recebiam esses valores para fins de benefício social, enfim. E eu destaco, para não me alongar muito, a questão dos direitos humanos, porque nós fizemos uma parceria, isto tem que ser registrado, com a ARPEN, que é a Associação dos Registradores Públicos, porque quando nós recebemos a informação de que milhares de pessoas neste país, e aqui em São Paulo digo isso, não têm documentos, como é que a pessoa pode pedir um auxílio emergencial pago pelo governo federal se ele não tem um RG, ele não tem uma certidão de nascimento? São pessoas que estão fora de toda a sociedade, são pessoas que não entram sequer nos índices porque são invisíveis sob o olhar do Estado. E nós fizemos este convênio, os voluntários da Comissão de Direitos Humanos ajudando a arrecadar essas informações para dar um documento de identidade para milhares de cidadãos, e aí, com esse documento, fazer o pedido do auxílio penitenciário, o auxílio emergencial que o governo federal tem feito. Então, nós temos muitas ações, eu me alongaria em demasia se fosse falar sobre todas essas providências, mas só para dar uma pincelada da preocupação da ordem com a advocacia interna, com a advocacia e o relacionamento com os poderes, sobretudo o poder judiciário, e também com os olhares para a cidadania. Pois bem. Bem, vamos à pergunta que não quer calar, né? As audiências e julgamentos telepresenciais devem seguir mesmo após o encerramento da pandemia? Quais as providências que estão sendo tomadas nesse sentido, de forma a sempre preservar a ampla defesa e o contraditório? Quais as perspectivas dos palestrantes em relação a esse tema? Doutor desembargador Luiz Soares. Muito bom. Primeiro eu quero pedir desculpa, porque no mundo do home office acontece que você está dentro de casa, nem sempre você se sente dentro de casa. Você se sente num tubo e, de repente, toca o interfone interno aqui da minha casa e eu tive que atender para ele não ficar insistindo 40 minutos lá, entendeu? Peço desculpas a todos, mas isso acontece. Acontecem coisas piores que, graças a Deus, conosco não tem acontecido. Bom, originariamente a pergunta vai ao ponto de que quer saber o que o tribunal prepara, ou as outras instituições preparam ou esperam de um futuro para esse momento. Eu acho que o mundo mudou. O mundo mudou. O mundo está mudando, e está mudando de uma forma tão gigantesca e tão rapidamente que nós mesmos, que compomos toda essa pleia de gente ligada ao judiciário, não vamos dar conta disso. Porque é muita mudança para tão pouco espaço de tempo e nós não sabemos quando virá a solução, se virá a solução. Há coisas que se lê, que se preocupa, porque vai demorar a vacina e há um tempo tal que não dá para acreditar. Mas a verdade é que este sistema, e visto por alguém que tem 40 anos só de carreira, ele veio para ficar. Eu não tenho dúvida nenhuma. Se ele experimenta, se o sistema experimenta alguma dificuldade maior no primeiro grau, e os advogados dirão melhor que eu nesse ponto, no primeiro grau, no segundo grau, ele tem funcionado de uma forma tranquila, solta, livre, a tal ponto que você tem a ideia de estar numa audiência pública. Como eu disse, quando eu estou sentado aqui na minha sala, no meio do meu escritório, no meio de algum lugar dentro da minha casa, eu me sinto num ambiente público. Outro dia, um dos colegas, dos 25 colegas, votou dentro do carro dele no telefone, porque o sistema caiu no apartamento dele, caiu inteiro o sistema, e ele precisava votar numa questão importantíssima. Ele saiu com a mulher saiu dirigindo, Cláudio Levalda. E ele votou lá do carro, uma esquina atrás. E todos hoje estão violentamente inseridos nesse contexto.
A minha geração, eu sou mais velho que todos aqui, talvez até somadamente, essa é a grande verdade, mas eu sou um pouco diferente do pessoal da minha idade em matéria de funcionamento na informática. Eu tenho um passo além, como eu disse, eu fui 17 anos na informática e acompanho tudo. Naturalmente, quando se colocou a sessão telepresencial no órgão especial, nós achamos que iria ser um fracasso, mas um fracasso retumbante, porque falamos, bom, lá tem os grandes, os antigos magistrados, os eleitos, evidentemente, como eu, e os não eleitos. Os não eleitos são por volta de 70 anos, alguns com 74, com 73, com 72. Pois não é que deu tudo certo. Sarrubo deve saber disso, certamente, que os procuradores que estão lá conosco estão experimentando esse volume de coisas. Então, isso é muito bacana para a gente perceber que isso veio para ficar. E veio para ficar de uma forma, nós já estamos, eu não quero adiantar aqui nada, mesmo porque não há nada ainda concretizado ou normatizado de forma definitiva, mas já estamos preparando, o Sarrubo sabe disso também, a retomada. Só que essa retomada vai ter que ter critérios diferenciados para um momento que se seguirá aos grandes primeiros momentos da pandemia. Então, nós temos que contar com esse volume de trabalho. O Teams, que o Sarrubo lembrou aqui, que faz parte de um pacote que chama Office 365, eu aqui fiz propaganda, mas é usado, é público, a coisa é pública, foi uma grande solução, o Office inteiro. E hoje as reuniões, nós já fizemos reuniões, se alguém já fez esse tipo de reunião com Teams, não sei se sabe, mas com 85 a 90 pessoas juntos. Isso continuará. Continuarão reuniões de dentro dos seus próprios gabinetes quando nós voltarmos. É claro que a direção vai ter que voltar para o tribunal, ainda que se faça comedidamente, com menos gente, na medida em que for voltando, a direção vai ter que estar lá. Nós somos eleitos para isso. Então, nós temos que estar lá, tomando todas as cautelas possíveis, evidentemente, mas, evidentemente, que algumas reuniões serão feitas assim, como nós estamos fazendo. Então, objetivamente, respondida a pergunta, sim, nós, o Tribunal de Justiça, e tenho certeza que o Ministério Público também responderá afirmativamente, está preparado, sim. Eu atendo todas as semanas visita de advogado entregando memorial, doutores, advogados. Agora mesmo acabei de marcar uma para terça-feira que vem, às 11h45. Entregar memorial. Ele atende? Atendo, sim, atendo todas. E sou o vice-presidente do tribunal. Não é porque sou o vice que não... Eu atendo tudo. O advogado vem, pede uma audiência, eu vou e marco um horário com ele. Chamo ele pelo Teams e faço isso. Isso continuará, tenho certeza absoluta, até via vacina. E mesmo quando vem a vacina e estejamos todos imunizados, eu tenho certeza que muitas das coisas, não quero percentualizar, mas 50%, 60% das coisas continuarão a ser como estão sendo feitos nos dias de hoje. Ou seja, a pandemia, para esses institutos, para essas instituições a que nós pertencemos, tenho certeza que será uma constante daqui para frente. Acho que respondi. Com certeza. E eu, como advogado, fico muito feliz em ouvir que Vossa Excelência recebe os advogados para memoriais. Isso é uma coisa que, para nós, tenho certeza que todos os colegas aqui ficamos muito contentes, porque é um direito realmente que nos assiste, que algumas vezes não, infelizmente, não somos atendidos. Não há uma semana que eu não atenda vários advogados, com muito prazer. Fantástico, doutor. Fico realmente muito feliz. Doutor Sarrubo. Olha, eu não tenho também dúvidas de que nós, em função desse período, vamos mesmo avançar para as audiências virtuais. É claro que não vai ser só isso, né? É claro que não serão em todos os casos, mas acho que muito do que nós vimos no passado mudará. Eu vejo, por exemplo, a questão, uma carta precatória, mandar uma carta precatória para ouvir uma testemunha numa outra cidade.
nós não podemos fazer isso hoje virtualmente? Né? O que poderia ser feito por um outro juiz, agora pode ser feito pelo juiz que vai julgar a causa, só para falar no crime. Não é? São, de fato, soluções importantes. Eu conversava também virtualmente com um amigo da área da economia e ele me dizia o seguinte: as empresas aéreas estão preocupadíssimas, porque o grande lucro é o empresariado, são os executivos que pegam, por exemplo, um voo daqui para o Japão para fazer uma reunião e eles já imaginam isso vai diminuir muito, porque o custo vai diminuir na medida em que você pode fazer essa reunião. Já podia antes, mas não era praxe, e agora se tornou uma praxe. E o mesmo vai acontecer com as audiências. Outro dia, numa webinar, saiu esse assunto, e eu lembrei de algo que a gente dizia lá atrás, alguém disse lá atrás, e a gente que é bacana, a gente copia. Precisamos perder a síndrome da Maria Bethânia, né? Da história do olhos nos olhos, né? Vamos deixar isso para lá, não há mais necessidade. Até porque hoje, uma plataforma virtual dessa, nós estamos aqui nos vendo com muita nitidez. Então, dá para ver até o semblante daqueles que estão nos acompanhando. O juiz, portanto, pode acompanhar o semblante do réu, não é? E ver se ele está falando com sinceridade, e assim por diante, ou da testemunha. Não é? É claro que existem restrições. Não é? Por exemplo, num caso de violência doméstica, nós não vamos ouvir a vítima de violência doméstica da sua casa, muitas vezes ainda com o marido, que é o agressor. Não é? A gente não sabe, na verdade, o que tem naquele entorno. Mas acho que podemos construir soluções virtuais que poderão aí acarretar uma melhoria na prestação do serviço judiciário, poderão nos trazer mais rapidez, né, na resposta tão importante do judiciário para a população, mas é preciso que todos nós, não é, nos soltemos um pouco, tenhamos um espírito um pouco mais aberto. Não é? Claro, vamos ouvir. Gosto sempre de puxar para a área criminal, que historicamente foi a minha, mas vamos ouvir o preso dentro do sistema penitenciário. Oi. Vamos ouvir. Ixi, calma aí, deixa aqui. Opa. Vamos ouvir o preso dentro do sistema do penitenciário, mas temos que ter garantias suficientes de que ele se entrevistou com o advogado, de que ele não está coagido, e assim por diante. Tudo isso tem que ser garantido. Nós vamos ter que avançar. É mesmo uma questão de cidadania, mesmo uma questão de consolidação de uma civilização avançada e que entende que não há mais necessidade. Um exemplo clássico, não é? São as reuniões que nós temos do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, que aconteciam sempre em Brasília. Então, procuradores gerais de todo o Brasil tomam um avião, vão a Brasília, gastos com hotel, etc. e tal, e eu já vou indo para a terceira reunião virtual do Conselho Nacional de Procuradores Gerais. Claro que pessoalmente é melhor, claro que elas vão continuar acontecendo, mas uma reunião emergencial, uma reunião, ou vamos diminuir uma parte do ano com reuniões presenciais, uma outra parte com reuniões à distância, nós temos que avançar e eu tenho certeza que, para o sistema de justiça, isto será um caminho sem volta. Questão da gente saber dosar, questão de nós entendermos e montarmos uma estrutura que possa garantir a todos os atores envolvidos a mais absoluta segurança, a ampla defesa, o contraditório e assim por diante. Perfeito. Muito obrigado, Mário. Doutora Cláudia? Está sem som, doutora Cláudia. Bom, eu dizia que eu vou acompanhar alguns dos argumentos trazidos aqui pelo doutor Mário Sarrubo. Realmente, é o novo normal, a tendência do novo normal será essa, serão as audiências virtuais. No entanto, é necessário que haja um aparelhamento, haja uma adaptabilidade, sobretudo estrutura, para garantir que todas as pessoas possam realmente ter acesso a esse sistema. A nossa preocupação, enquanto advocacia, é no sentido de incluir
tanto a advocacia, para que possa ter acesso a esse sistema novo, até porque nós precisamos pensar numa advocacia que é diversa e, por vezes, em se tratando de diversidade dessa advocacia, nós precisamos pensar numa advocacia também precarizada de alguns recursos e que, por vezes, ela pode ter o computador, mas pode não ter um sinal adequado de internet. E pensamos também numa advocacia que está em geolocalidades diferentes, onde a gente também tem situações diferentes que podem, por algumas vezes, inviabilizar esse acesso inclusive de partes, para que essas audiências virtuais possam acontecer, né? Nós temos a advocacia, por exemplo, que está em regiões ribeirinhas, em região de quilombos, e será que lá, por mais que nós tenhamos aí esse novo normal, em que as audiências virtuais irão acontecer, nós podemos ter o computador, podemos ter as partes, mas será que nós teremos um sinal de internet viável para que essas audiências aconteçam? Penso também em situações outras, em que você tem partes que são extremamente simplórias, que não têm essa dinâmica e essa adaptabilidade de estar à vontade perante uma audiência virtual. Daí, obviamente, nós temos as salas de advocacia nos mais diferentes pontos, nas subseções aqui da UAB, aqui tanto em São Paulo como no interior, no litoral, na Grande São Paulo, região metropolitana, mas eu penso que nós precisamos, e é essencial que nós precisamos pensar que quando nós contemplamos essa advocacia e contemplamos as partes processuais, que essas partes também, elas partem de realidades diferentes e que esse novo sistema, ele precisa também pensar nisso. Mas, com certeza, a tendência será essa. O home office, as audiências virtuais, mas ainda pensamos que é possível, sim. Até a nossa querida doutora Ana Paula Kozer coloca nos comentários, e eu comungo do entendimento dela, por enquanto, as audiências conciliatórias até pode ser mais viável nós realizarmos no mundo virtual. Agora, as audiências de instrução, que são mais complexas, ainda há um certo receio da advocacia em relação a isso. Então, creio que há necessidade de nós aprimorarmos, de nós pensarmos ainda num caráter de adaptabilidade para esse novo modelo, mas estamos, sim, enquanto advocacia, abertas aí a essas novas dinâmicas de trabalho. Excelentes observações. Doutor Ricardo? Eu vou na linha da Cláudia. A Cláudia Luna já pincelou de uma forma bastante clara e bastante didática este ponto. A advocacia também acompanha a modernidade, acompanha as novas formas de realizações, de que os meios de computadores, digitais, evoluíram e que podem ajudar. Eu faço esse exemplo. O doutor Sarrubo falou sobre a testemunha que mora fora da comarca, que é expedida uma precatória. Na Justiça Federal se faz muito videoconferência e funciona maravilhosamente bem. Houve, evidentemente, como toda situação nova, um início um pouco mais de dúvida em relação à eficácia, não é? Mas hoje você percebe que uma audiência por videoconferência e o profissional na sua própria cidade, indo no ambiente de fórum, portanto, no fórum em que tramita a ação, e a testemunha comparecendo no fórum da outra comarca, você otimiza tempo, otimiza custos, evita deslocamentos muitas vezes necessários até a cidade para chegar lá. A testemunha não compareceu, porque não, diversos motivos, enfim. Então, nós temos que usar este exemplo de que é positivo, mas com cautela, e eu vou chegar lá para explicar. E faço também uma analogia, trazendo um pouco do que era, por exemplo,
o imposto de renda, quando nós fazíamos de uma forma manual a dificuldade, e hoje, quando está toda ela tecnológica, toda ela no computador, que é muito mais facilitada a atividade do preenchimento do imposto de renda, mas houve um processo paulatino. Não foi de um ano para o outro, de repente não tem mais imposto de renda no papel. Não. Foram muitos anos em que houve a possibilidade da opção do contribuinte por qual forma usar. Então, eu acho que qualquer mudança abrupta, simplesmente fechar tudo e virar tudo virtual, não é o caminho, por diversos motivos. A Cláudia Luan já disse que muitos colegas usam a própria sala da OAB, usam a internet da OAB. Não foi por acaso, não foi proposital. A minha internet, enquanto o doutor Sarruf falava, desconectou, eu voltei em 2 minutos. Eu fico imaginando isso numa pergunta crucial para uma testemunha, que, de repente, parou 2 minutos, quer dizer... Então, nós temos que dividir, eu farei uma divisão, neste momento, em 3 grupos, 3 categorias. Primeiro, sustentações orais. Sustentações orais, eu acho que, com a sustentação nas reuniões, nas sessões existentes pelo tribunal, e os advogados fazendo as sustentações, inclusive de outras cidades, indo, por exemplo, se o advogado é de Ribeirão Preto, vai ao fórum de Ribeirão Preto, faça sustentação oral do fórum numa sala para o Tribunal de Justiça. Eu acho que isso democratiza de verdade a justiça, porque eu citei no início 52 mil colegas que fazem um convênio com a Defensoria e que são os que defendem os mais carentes. Eles não têm essas condições, porque o convênio ainda, os valores honorários são muito baixos, eles não vão se deslocar lá de Sertãozinho para, às vezes, passar a noite num hotel para, no dia seguinte, fazer sustentação oral. Você inviabiliza a sustentação oral desse advogado, dessa advogada que está levando o pleito do cidadão carente daquela cidade. Eu acho que com a sustentação oral pela via remota, na sessão, vai democratizar muito. Lógico, nós precisamos regulamentar, porque pode haver uma explosão de sustentações orais, a advocacia tem que compreender isso, talvez seja o caso de fracionar, nós temos que pensar juntos uma alternativa, mas me parece que até o CPC prevê essa possibilidade, e no TRF eu já assisti julgamento de colegas de outra cidade sustentando oralmente lá naquele tribunal, e funciona muito bem. Eu acho que nas sustentações orais pode ser um caminho facultativo, facultando o advogado que deseja fazer presencialmente ou virtualmente. Mas nas audiências, em primeiro grau, eu fracionaria. Tá? Eu acho que as audiências de conciliação, em que há a possibilidade da tentativa de uma composição, eu acho que é favorável. É possível que haja, sim, um avanço nisso e as audiências serem realizadas pela via virtual. Me preocupa muito as audiências de instrução. Aí eu volto a citar o exemplo do imposto de renda. Fazer tudo de uma vez só e virar tudo virtual, acho preocupante. Eu acho que nós poderíamos pensar paulatinamente, gradativamente, começar com as audiências de conciliação e depois pensar todas as entidades juntos, eventuais possibilidades de audiência de instrução. Neste momento, me preocupa a tangibilidade da prova, a intocabilidade da prova, a rigidez de uma testemunha. Foi citada aqui a questão da violência doméstica. Em que local se colheria o depoimento? Hoje tem os teleprompters. As pessoas podem estar lá, quer dizer, você fica lá com as leituras, a testemunha deixa o caráter da espontaneidade, às vezes, para ler um depoimento, ou tudo está lá de uma forma direcionada. Eu tenho uma preocupação em relação à segurança desse tipo de prova. Da internet é muito falha, nós sabemos que nem todos os lugares, muitas vezes a gente oscila e perde a prova, vai ter que refazer, e se o provedor cai e perder, assim, eu acho que nós temos que ainda amadurecer muito essa questão. Então, neste momento, me parece que as audiências de instrução não devem ser cogitadas mesmo. Nós tivemos um ponto, por exemplo, no TRT de Campinas, da 15ª região, que eles insistiam em fazer essas audiências, e eu tenho dezenas de exemplos lamentáveis, a ponto de, na ausência do diálogo, nós tivemos que ir ao CNJ e pedir para que fossem suspensas as audiências do TRT, da região de Campinas, de primeiro grau, e o CNJ deu a liminar, porque é uma mudança muito intensa em pouco tempo. Eu acho que a gente tem que, gradativamente, paulatinamente,
tentando primeiro conciliação, tentando as sustentações orais, e à medida em que haja uma habitualidade, acertando as arestas, o doutor Luiz Soares de Mello bem disse, sempre haverá ainda no início algum desajuste aqui, uma incorreção lá, e com esses ajustes a gente pode, daqui a um tempo, reavaliar a possibilidade de ampliar isso. Mas, nesse momento, eu faria essa tripartice. As sustentações orais, acho que podemos avançar. Audiência de conciliação, primeiro grau, podemos avançar, mas as de instrução, acho que por hora ainda não. Perfeito. Dado o avançar da hora, eu vou passar a palavra ao colega Volo, que tem perguntas de ouvintes, e gostaria, desde já, de, mais uma vez, agradecer a presença de todos os palestrantes e cumprimentá-los pela grandeza do trabalho que cada um de vocês estão fazendo nas respectivas instituições, que são instituições de peso, e que, no momento em que todos nós mais precisávamos, vocês, com muita dedicação, estiveram e estão à frente, garantindo a todos os cidadãos a realização da justiça. Então, fica aqui meu reconhecimento e gratidão a todos vocês. Doutor Volo. Obrigado, Renato, pela palavra. Milena, só uma consulta, a gente ainda tem algum tempo? A gente já estourou o tempo, mas até em respeito a quem está participando aqui, vou abrir para 2 perguntinhas rápidas, aí se os palestrantes puderem ser breves nas respostas, por favor. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta que é de um palestrante, aliás, que é de um ouvinte, que também é colega nossa, relator no Tribunal de Ética e Disciplina, Dr. Maurício Felberg, que eu mando já o meu saudoso abraço, ele está muito preocupado com a questão dos prazos processuais, né? É mais uma pergunta direcionada ao desembargador Luiz Soares de Mello. Com relação a esses prazos, desde o início da pandemia até o final deles, até o final da pandemia, que a gente também não sabe quando vai ser, né? A gente sabe que nos processos digitais os prazos já estão correndo, mas em razão exatamente dessa situação de que muitos dos advogados, principalmente aqueles que têm menos recurso e que defendem aqueles que mais precisam, não têm acesso à sala da ordem e tudo, certificado digital tem que usar dentro da sala, enfim, um problema grave que nós temos. Com relação a esses casos, há uma sensibilidade do Tribunal de Justiça aqui em São Paulo. A gente sabe que o CNJ tem se posicionado e vindo de cima para baixo, mas também sabemos que os tribunais dos estados podem também, de forma concorrente, legislar nisso. Se há uma sensibilidade de que esses prazos vão ser devolvidos ou que vai ter uma nova resolução, entendendo que durante o período da pandemia não correrão os prazos processuais. É essa a pergunta, doutor Luiz Soares. Muito bem. Acho que eu falei enquanto nós estávamos em reunião ainda. Em primeiro lugar, eu queria dizer ao doutor Ricardo e à doutora Cláudia, antes de responder a pergunta, e rapidamente, dizer que a nossa maior preocupação, Ricardo, é a preocupação com as audiências de primeiro grau, realmente. Em segundo grau, roda legal, redondo, sem problema nenhum. As sustentações orais que você se referiu, na quarta-feira passada, amanhã teremos outro órgão especial, nós recebemos advogado de Urupês, que eu precisei olhar no Google, ver onde era Urupês, e um de Sertãozinho. Então, eles estavam lá, no escritório dele, e ele próprio referiu o advogado. Isso foi muito satisfativo para nós todos, e tenho certeza que para os advogados também. Agora, a segunda instância é muito mais fácil. E também dizer o seguinte, em meia palavra, que todas as grandes mudanças, quando se mudou do escrito manual para a máquina de escrever, foi um horror.
Quando se mudou para a máquina de escrever, para o computador, foi outro horror. Quando se mudou o físico para o digital, e aí eu estou junto nesse acontecimento, foi 3 horrores. E está indo tudo bem. Então, pedir paciência, porque tudo virá a seu tempo. Como o doutor Ricardo disse, tem que vir a seu tempo, e virá. Respondendo a pergunta objetivamente, Dudu, o Zé Eduardo Volo, que é meu primo irmão de sangue. Então, é o seguinte, eu vou responder e não responder. Nós vamos soltar uma normativa a semana que vem, tratando da volta e dos prazos. Então, eu pediria, não estou dizendo isso nem para minha mulher se perguntar, nem para ninguém. É só o Conselho Superior da Magistratura que está fazendo isso, o Mário Sarrubo sabe bem disso, e se eu soltar, isso pode virar uma hecatombe, uma correria, uma coisa que não vai ser legal. Então, a questão dos prazos e de todos o tratamento disso durante a pandemia, após a pandemia e quando voltarmos, nós vamos dar esta luz a partir da semana que vem. Eu estou prometendo isso em nome meu e do Geraldo Pinheiro Franco, que é meu irmão também, não de sangue, mas é um irmão de alma, que é mais importante que isso até às vezes, e todos terão essa satisfação a partir da semana que vem, segunda ou terça-feira, nós estaremos nos reunindo, segunda, e se Deus quiser, segunda ou terça-feira estaremos soltando esse provimento. Aliás, terminando este live, eu vou já telefonar para ele e contar isso para ele. Eu agradeço. Bom, obrigado. Isso tranquiliza bastante a advocacia paulista, né? Só essa notícia que existe essa sensibilidade já deixa os advogados mais tranquilos, entendeu? Até por conta, a gente sabe, existe, como bem posicionou o nosso vice-presidente e a doutora Cláudia Luna também, existe uma advocacia carente, né, desembargador Luiz Soares de Mello? Existe essa advocacia e a gente tem que acompanhar, né? O doutor Renato de Mello Almada está lá no escritório dele com recursos para cumprir os prazos, a gente sabe disso, o escritório funciona, mas existe essa outra advocacia aqui mais modesta, mais humilde, e que é daqueles que às vezes mais precisam, né? Então, há necessidade dessa sensibilidade. E, por fim, antes de passar a palavra, as considerações finais, a Milena já está me olhando feio aí, né? Já está com o tempo tomado. Antes de passar as considerações finais dos ilustres palestrantes, mais uma vez, agradecer o convite do Migalhas em possibilitar essa mediação, agradecer os ouvintes que ficaram até esse momento e aos palestrantes que deram o brilho dessa tarde maravilhosa, né? Foi muito bom, é excelente encontrar a advocacia, a magistratura e o Ministério Público nesse tom, nesse clima de harmonia, sempre tentando encontrar a melhor solução, né? Como eu disse no início, o diálogo nunca pode ser rompido, o diálogo tem que existir sempre. Temos cada um a sua convicção, cada um o seu entendimento dentro da sua instituição, e o diálogo ele deve existir sempre. Como agora, aliás, mais agora, né? Nesse momento de mudança que a gente está passando. Essa pandemia está criando coragens em todos nós, coisas que nós não tínhamos, né? A coragem trazida pela informática de fazer esse trabalho em casa, né? Antes, no meu tempo, quem ficava em casa era vagabundo, né? Quem estava em casa é porque era vagabundo. Hoje a gente está trabalhando muito dentro de casa, né? Você vê que isso é uma mudança cultural e dentro dessa mudança cultural, paulatinamente, a gente vai encontrar a solução, né? Então, meu muito obrigado a todos e passo a palavra às considerações finais, iniciando, então, pela doutora Cláudia, depois o doutor Ricardo, doutor Mário e doutor Luiz Soares de Mello. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de, enquanto integrante da advocacia, em especial representando aqui a advocacia negra e, sobretudo, as advogadas, ter a oportunidade de dialogar aqui, né? É sempre importante quando o sistema de justiça ele senta
com todos os seus atores e atrizes para dialogar, buscando um caminho e soluções viáveis para que possamos prestar a melhor justiça para aquelas pessoas que, na verdade, são as destinatárias, que são cidadãos e cidadãs. Quero parabenizar aqui por essa iniciativa, agradecer aqui Dr. José Eduardo Volo, Dr. Renato Almada, nossa querida Milene, representando o Migalhas, e a todos os painelistas, o nosso querido desembargador Luiz Soares Melo, uma alegria imensa conhecê-lo, saudando-o aí nessa nova gestão, e ao doutor Mário Sarrubo também, fazendo o mesmo em relação à Procuradoria-Geral de Justiça. Nosso querido vice-presidente Ricardo Toledo, que, junto ao nosso querido líder Caio Augusto, esses dois homens brilhantes à frente da OAB, têm aí potencializado e acreditado nessa proposta de advocacia diversa, pensando nessa dimensão inclusiva. Então, que a gente possa, daqui para frente, nesse novo normal, penso que nós teremos uma justiça mais humanizada, em que teremos caminhos diferentes, sempre dialogando enquanto sistema de justiça entre todos nós, interinstitucionalmente, caminhos em que a gente possa buscar soluções cada vez mais humanas também. Muito obrigada. Posso seguir, Volo? Minha vez? Obrigado. Então, eu também serei muito breve, agradecer muito o convite. Eu queria deixar uma reflexão, porque algo que essa pandemia ensinou à humanidade, e depois eu quero fazer uma voltada a nós, operadores do direito, mas à humanidade, que a ciência voltou a ter um papel de protagonismo. A ciência demonstrou que precisa ser referência para nossas vidas e, portanto, nunca se valorou tanto neste momento a palavra, a opinião dos cientistas, dos especialistas. Eles foram importantíssimos nisso. E aí eu quero chamar a reflexão que é para a nossa condição humana mesmo, porque eu confesso que eu negligenciei um pouco sobre isso e eu estou refletindo mais, cada vez mais, que há muito tempo os cientistas também fazem um alerta a respeito do aquecimento global. Talvez passou da hora da gente tratar do assunto com seriedade para que a gente não tenha também no futuro uma situação tão dramática quanto a que nós estamos vivendo agora. Então, uma reflexão sobre isso, por que é tão negligenciado a palavra dos cientistas, dos especialistas sobre esse tema que nos afeta a todos nós. E uma lição positiva. Como criminalista, a gente sempre tem aquele, por mais difícil que seja a causa, quando a gente impetra um habeas corpus, a gente sempre tem a esperança de conseguir eliminar. Mas eu deixo uma mensagem positiva. Eu acho que desta pandemia nós vamos extrair muitas situações benéficas para a comunidade jurídica, para a cidadania. Foi mencionado aqui as questões das audiências virtuais, do que pode se tornar mais célere o processo, formas de mediação, acordos, talvez abreviar um pouco as demandas judiciais. Eu acho que nós vamos conseguir, com a nossa atual vivência, a nossa atual realidade, criarmos mecanismos mais eficazes da prestação de justiça, sempre voltado ao cidadão, que é a convergência da atividade profissional de todos nós. Obrigado, Migalhas, obrigado, Milena, um abraço para todos aí, a todos que participaram, minha querida Claudinha, doutor Mário Sarrubo, doutor Luiz Soares de Melo e os queridos Renato e Volo. E até a próxima. Sou eu agora, pela ordem? Não lembro. Vai, Mário. Vai, Mário, vai. O juiz fala por último, não é isso? Sentencia por último. Rapidamente também agradecer o Migalhas, a Milena e a todos os amigos aqui que participaram. Eu queria dizer, a minha mensagem é na linha do Ricardo, né? Tenho certeza absoluta que esse momento de pandemia sairemos todos mais fortes, né? E a pandemia veio, de fato, vem de encontro a uma necessidade do mundo, né? No momento em que nós estávamos
abandonando a fraternidade, no momento em que nós retrocedíamos na ciência, no momento em que nós não nos preocupávamos mais com a educação, no momento em que o mundo caminha por uma via muito rápida de se resolver tudo. Opa, para e vamos repensar a humanidade, vamos pensar no próximo, vamos pensar, investir no que é preciso, investir na ciência, porque a pandemia era algo, quando diziam, a gente dava risada, né? Imagina que um problema que vem da China vai parar o mundo, não é? Tanto que tem gente que não acredita até hoje. Mas isso foi um alerta para os retrocessos que nós temos visto em parte da Europa, temos visto um retrocesso muito grande no Brasil, nos Estados Unidos da América. Né? É um alerta para nós, não dá para retroceder, temos que ter muito juízo, temos que defender a democracia, temos que defender a fraternidade, temos que defender a ciência, a educação, a diversidade, não é? Porque somos todos humanos e precisamos ser humanos fraternais. Não é? Acho que essa é a lição que fica da pandemia. E na nossa área é isso aí. Vamos avançar, vamos dialogar. Acho que foi dito com muita clareza aqui que esse instrumento é um instrumento que veio para ficar. Mas foi posto quase que a unanimidade por todos, com muita calma, né? Em doses bem pontuais, para que a gente vá se acostumando. Acho que o desembargador Luiz Soares de Mello foi muito preciso. A mudança da máquina de escrever para o mundo digital foi difícil. Quando o tribunal cria o processo digital, desculpa, doutor Luiz Soares, todos nós odiamos, era horrível mexer no processo digital. E hoje, né, já estamos acostumados. E assim será o nosso futuro. O importante vamos manter a fraternidade e essa convergência do nosso trabalho, todos olhando para a sociedade, todos olhando para o cidadão, todos olhando pela cidadania que nos é tão importante. Um abraço virtual a todos. Né? Desembargador Luiz Soares, doutora Cláudia, doutora Milene, Ricardo Toledo, Renato Almada, o Duvolo, que é nosso amigo. Né? Um abraço virtual a todos e a minha alegria de ter participado. Obrigado, Marinho. Então, Luiz, antes do senhor iniciar, muitas pessoas estão aqui no Facebook me cobrando para que pergunte ao senhor sobre a suspensão da validade dos concursos e as nomeações. Isso. Então, eu queria que, antes do senhor encerrar, o senhor falasse brevemente sobre isso e aí a gente passa para o doutor Renato, para o doutor Volo e faz o encerramento oficial. Tá, vamos lá. Rapidamente, é um problema concurso. Nós suspendemos realmente os concursos e, efetivamente, não estamos realizando concurso, e mesmo aquele que já está ultimado, nós não demos posses aos juízes ainda, por falta de uma providência boba, perícia médica, coisa parecida, mas que falta. E aí fomos pegos pela pandemia, mas eu não daria nenhuma ilusão nesse momento. Não temos possibilidade de fazer concurso nesse momento, porque a gente não sabe nem como é que anda a arrecadação do Estado. Eu não quero nem mais descer, mas acho que a pergunta objetivamente considerada é mais ou menos essa. Infelizmente, a gente tem que responder dessa forma. Estamos num momento grave e situações graves. Momento grave demanda soluções graves. Eu quero aqui, antes de mais nada, agradecer você, Milena, pela sua condução aí, foi tudo certinho. Agradecer o Dudu, meu primo, querido primo, meu irmão, e pela condução. O Renato Melo Almada também, foi muito bacana a sua participação. A doutora Cláudia, que conheço de nome, sei da sua eficiência e hoje soube mais um pouco ainda. Ao Sarrubo, meu querido amigo, estamos juntos permanentemente em várias reuniões e nos encontraremos já também por esta via aqui, por este monitor aqui, o seu monitor aí. Hoje a gente conhece os escritórios das pessoas, né? Essa é a grande verdade. Ricardíssimo, meu amigo querido, saudades imensas de você e da Silvinha, mando um beijo grande para ela. E a minha mensagem final é exatamente emocional. Emocional porque eu comecei dizendo aqui que o ser humano hoje está com medo de ser humano. Veja a que ponto chegamos nos anos 2020. Eu li muito sobre a pandemia de 18. Li muito sobre ela nesse período todo. Busquei arquivos, busquei história e tudo, e me impressionei com o que aconteceu naquela época. Aquilo lá durou quase 2 anos.
morria-se gente assim que não tinha onde levar, carroceiros levavam corpos aqui no Bexiga, morria em casa e colocava na calçada o corpo para ser levado. Então, tudo isso jamais se imaginou que fosse se viver de novo. O meu avô lutou na Primeira Guerra, o nosso avô lutou na Primeira Guerra, era bem mais velho. Os nossos pais enfrentaram a Segunda Guerra, a craque de 29, craque de 29 não, porque eles eram muito crianças. Mas vários momentos no mundo nós atravessamos. Mas essa pandemia afasta cidadão, quer dizer, dá medo nos cidadãos. Então, enquanto na guerra morria quem estava lá, hoje morre quem está ao seu lado, você próprio, a sua família, e isso é muito triste. Então, a minha mensagem é de carinho. Eu sinto falta de gente, de abraço, de cumprimentar o Ricardo nos corredores do tribunal, que acabamos nos vendo algumas vezes esse ano, e falamos, não, vamos nos encontrar muito esse ano. Encontramos 2, 3, 4, 5 vezes e, pumba, parou. Nós estamos num momento horroroso. Então, a minha mensagem, essa emocional, é que a gente aprenda com isso. Mais ou menos o que o Mário falou e o que todos já falaram também. Que a gente aprenda com isso, a viver melhor, a não estampar um Rolex no pulso achando que aquilo é tudo. Tudo é você viver bem, ter saúde, ter um carro bom não vale nada. Isso aí não vale mais nada. Dinheiro não vale nada enquanto a gente não tem saúde. E está sempre assustado com o que pode vir no amanhã ou depois do amanhã. Então, que a gente tire essa lição. E que os tribunais, e nós como dirigentes, e vocês como advogados, que estão junto conosco sempre, que nós possamos tirar essas lições de vida. Era a minha mensagenzinha final, bem mais emocional, de saudades de todos, de saudades do convívio, de saudade de ver gente. Isto é horroroso. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Luiz. Milena? Eu te chamo de Dudu e você me chama de Luiz. Me chama como você me chama. Luizinho, então, vai, pô. E esse mesmo sangue que corre na sua veia de abraçar e beijar é o meu, você sabe? É o nosso. E os que estão aqui também e nos conhecem sabem disso também, né? Então, é assim mesmo. Milena? É verdade. Quase me emocionei aqui com as palavras do desembargador, porque, de fato, faz muita falta, né, essa presença física de quem a gente ama. Mas, infelizmente, no momento, a gente tem que ficar longe para proteger. Bom, então, quero agradecer aqui, em nome do Migalhas, né, a doutora Cláudia, ao doutor Mário, ao doutor Renato, que nos auxiliou aqui na organização do evento, ao doutor Vuolo, que também nos ajudou na organização do evento, e ao doutor Ricardo, representando aí a nossa Ordem dos Advogados de São Paulo. Gente, muito obrigada. Tenho certeza que foi uma hora, um pouco mais de uma hora, muito proveitosa. Obrigada, Milena. Na medida do possível, responder, né, as principais questões que se citaram aqui. E é isso, até uma próxima e se cuidem. Muito obrigado, boa tarde a todos. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado. Parabéns, obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada para quem esteve conosco até aqui. Se inscreva no canal para ficar ligado em todas as webinars do Migalhas. Amanhã, às 10 da manhã, a gente vai falar sobre reforma tributária, então pensando, né, retomada da economia. E à 1h da tarde, a gente tem aquele já tradicional encontro com o Dr. Saul Torinho Leal, discutindo a pauta do Supremo. Então, muito obrigada para quem esteve conosco e até amanhã. Tchau.